Seguimos com o nosso projeto com aulas diárias e eu estou aqui para te convidar a entrar para o nosso curso, fazer parte da nossa comunidade e aprender muito mais com a gente e usar a sua criatividade para fazer coisas muito bonitas. Aproveita o desconto que está aparecendo aí na tela. Esse desconto ele vai ser decrescente até o final desse projeto que a gente está dividindo com vocês aí no nosso canal. Então, corre lá e a gente está te esperando. Olá, na aula de ontem você acompanhou o Ney iniciando as marcações na mesa balcão com os encaixes Lupin. Então, eu estou aqui hoje para te dar mais algumas ideias de como você fazer as suas marcações com bastante precisão. Ontem ele usou, por exemplo, um paquímetro usando essa ponta, essa agulha, como referência de distância, de profundidade. É um excelente recurso. Ah, mas eu não tenho um paquímetro. Não tem problema. Você viu ele usando um esquadro combinado. Também, o esquadro combinado permite você fixar a medida e fazer a marcação. E não tem o esquadro combinado, não tem problema, a gente dá um outro jeito. Eu vou te dar algumas ideias aqui hoje para te ajudar a fazer as marcações, principalmente marcações com precisão. Você viu que o Ney colocou uma fita crepe onde ele ia fazer a marcação, justamente para fazer a marcação usando uma faquinha e não o lápis. Então eu já começo levantando aí essa questão. O lápis, por mais fina que esteja a ponta, às vezes ela vai engrossando e você não percebe. Então se você fizer um cortinho, realmente a sua marcação com uma faquinha ou mesmo até um estilete, por que não? Deixa só a pontinha do estilete para fora para você ter aí uma boa firmeza na hora de fazer a marcação e usa um estilete, é um bom recurso. Ou você prepara aquela faquinha especial para você fazer aí as suas marcações. Na hora de fazer os encaixes, se as suas marcações não forem bem feitas, você corre o risco de cortar errado, de acabar processando o encaixe e perdendo a peça. Então, realmente as marcações são imprescindíveis para que elas estejam todas certas, alinhadas no esquadro, para você processá-las da melhor maneira possível. O Ney vai usar a serra meia esquadria para fazer os cortes. Então, eu vou te mostrar, não nessa aula, mas na próxima, algumas opções. Vou começar a mostrar opções para você realizar o seu encaixe de outras formas, né? Ou seja, alternativas para realizar o encaixe. Os encaixes desse projeto, eles se baseiam principalmente no encaixe meia madeira, que é aquele encaixe que você remove a metade da madeira de uma das peças, a metade da outra, ele se encaixa e tem aí a junção final da peça. Eu estou aqui com a peça, deixa eu soltar aqui para eu mostrar. Ou seja, é isso daqui, olha. Eu tenho aqui duas peças, elas se encaixaram pela metade, então a gente tem aí a espessura no encaixe, né? A metade sendo processado, a metade em cada uma das peças. Então, para você fazer um encaixe, para você fazer uma marcação precisa para o encaixe meia madeira, existem alguns recursos bem simples e muito eficientes para você não errar a espessura. Se você, por exemplo, pegar uma régua, deixa eu pegar uma régua menor aqui. Digamos que você pegue a régua, aí você vai medir a sua peça e você começa a fazer os cálculos em função dos milímetros para você poder riscar a metade da peça. Existe um gabarito muito simples, eu não sei se o Ney mostrou esse gabarito, eu acho que ele mostrou, que é um gabarito que simplesmente centraliza o seu risco. Centraliza o risco de uma forma muito simples, fácil e eficiente. Você só precisa criar o gabarito em função da espessura da sua peça. Então, vou te mostrar aqui em detalhes para você entender o uso desse gabarito e algumas alternativas nesse sentido. Esse gabarito, onde você utiliza uma ripinha de madeira e duas cavilhas, ele é muito preciso, né? Porque você vai encaixar o gabarito em cima da peça que você tem que achar o centro, vai girar ela
E as cavilhas vão deixar o lápis, né, a sua marcação bem no meio. O importante é que essa furação entre as cavilhas esteja perfeita, né? Ou seja, a distância do lápis até cada uma das cavilhas tem que ser exatamente igual. Aí você simplesmente gira e faz o seu risco. Então isso aqui é certeza de um risco perfeito no meio. Às vezes você, por exemplo, vai usar o seu esquadro combinado. Então eu vou te dar uma dica em relação a isso. Você mediu aqui, então vamos ver quanto tem aqui. Vou medir com esquadro aqui, só no olho. Tem 54 milímetros. Então você vem aqui e ajusta mais ou menos 54 dá 27, 25, 26, 27. Então, digamos que você ajuste aqui fazendo o cálculo. O que eu quero te explicar? Quando você põe o esquadro combinado assim, você faz um risco. Faz um risco na peça. E aí você pega e faz um risco do outro lado. Aqui ficou praticamente um risco em cima do outro. Mas eu quero dar uma outra dica, vou forçar a barra aqui para você entender. Vamos dizer que eu coloque aqui um pouco menos da medida. Então tá aqui. Pus um pouquinho menos, vou riscar aqui. Então você fez aqui o risco. Quando você vira do outro lado, você vê que uma linha está em paralelo à outra, não está uma em cima da outra. Então aqui já fica mais fácil de você ajustar a medida correta no seu próprio esquadro combinado. Então você solta aqui e posiciona o esquadro bem no meio entre as duas linhas. Com isso você não fica brigando com as medidas. Vamos pôr aqui. Agora eu vou fazer o risco de novo, para a gente achar aqui o centro certinho. Então agora eu ajustei o esquadro e faço a marcação de novo. Olha aí, agora deu perfeito. Então assim, dicas rápidas para você ajustar o seu esquadro combinado. Então, esse gabarito para você achar o centro, o importante é que você tenha a distância que o lápis esteja exatamente no meio entre as duas cavilhas. Se, por exemplo, eu tivesse aqui uma madeira um pouquinho mais larga, eu não conseguiria encaixar e girar essa peça. E aí você teria que, por exemplo, ter a cavilha mais afastada. Então você pode ter aí, de repente, gabaritos desse para espessuras diferentes de madeira. Esse aqui dá tranquilo, ó. Esse aqui gira e eu tô com risco no meio. A questão do esquadro combinado, a questão aqui do paquímetro, justamente usando essa agulha, né? Essa agulha, ela é bem legal. As pessoas esquecem que existe essa agulha que permite você justamente medir a profundidade, né? A mesma situação, a mesma medida que você tem aqui na abertura do paquímetro, você tem aqui na projeção dessa agulha. Então isso ajuda bastante. Uma ferramenta que existe é o graminho. Eu tenho aqui um graminho feito aqui na oficina. Esse daqui é um graminho, que inclusive nós temos projeto no canal mostrando, e a gente vai disponibilizar no curso esse projeto. Esse gabarito, nós também temos um vídeo no canal mostrando como realizá-lo, e nós vamos disponibilizar o link para você também aprender e fazer o seu. Então eu tenho aqui o graminho, essa ferramenta chama-se graminho. Você faz aqui o ajuste desse anteparo. Aqui tem um prego e aí você então, em vez de um lápis, você pode usar um prego. Regula.
É o mesmo princípio do esquadro combinado, ou seja, você não precisa nem investir no esquadro combinado, você já pode fazer o seu graminho. Também vou disponibilizar esse link. Você pode usar um prego, mas você pode também fazer um furo aqui e encaixar um lápis. Eu tenho aqui a versão com lápis também, um lápis, uma cunha pequenininha, e eu também regulo aqui esse anteparo. Ou seja, são instrumentos de marcação que você não precisa nem gastar dinheiro, você vai fazê-los. Olha aí que legal. Você marca, prende e faz o risco onde você precisa. Muito tranquilo. Esses recursos que eu te mostrei, todos eles é para você evitar de pegar a régua, medir, colocar a régua e fazer o risco. Isso dá margem a erro. Então, quando você tem os anteparos, né, seja do graminho, seja do esquadro combinado ou desse gabarito aqui, não tem o que fugir. Você encostou dos dois lados, riscou, a peça vai estar exatamente no meio. Tem variações, por exemplo, aqui eu tenho 2 graminhos, isso aqui é de marca, né, de empresa que fabrica, essa aqui é da LCM Gabaritos, uma excelente empresa em termos de gabarito, e eles têm aqui, ó, 2 pequenininhos, dá para fazer as marcações com bastante precisão. Também você solta aqui o parafuso, corre, né, onde você precisa e posiciona aí o seu anteparo, olha aí. Então, são alternativas. Agora, uma outra situação, por exemplo, é você ter uma régua metálica. Deixa eu abrir aqui. Você tem uma régua metálica. Você pode criar um gabarito com a régua. Então, aí você já mede exatamente a distância que você quer. Você vai criar um dispositivo igualzinho a esse aqui, olha. Que na realidade é um anteparo, onde você tem 2 toquinhos abraçando a régua passa aqui no meio e você coloca então um parafuso para fixar a medida que você quer. A gente tem no nosso canal também esse vídeo, mas vai estar disponibilizado no curso o link desse vídeo, na realidade é o vídeo em si, né? Como bônus, justamente para você aprender a fazer essa situação. Essa daqui é um pouquinho mais elaborada, tem aqui uma porca-garra e um parafuso. Mas você pode fazer, por exemplo, essa situação usando simplesmente um grampo, um grampo tipo C. Dá para fazer numa boa. Eu vou te mostrar. Vamos à variação vamos chamar de graminho, né? Que você vai acompanhar na aula onde eu ensino a fazer ele. Então, a gente não vai usar o parafuso, a gente vai usar um grampinho pequeno, tipo C. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Então, eu estou elegendo essa régua maior e eu criei aqui 2 pedacinhos de madeira, 2 taquinhos de 10 milímetros. Isso aqui tem quanto de largura? Tem 4 centímetros. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma cava num dos lados, justamente com a largura e a espessura desta régua, assim. Então, olha, ela se encaixa perfeitamente aqui. Agora, o que eu vou fazer? Isso aqui é bem tranquilo de fazer, né? Com o formão, você apoia a peça, prende e vai desgastando aqui com o formão ou com uma lima, você faz esse rebaixo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma peça lisa e vou colar aqui por cima, eu vou deixar esse rasgo aqui livre, né? Esse rasgo aqui, olha. Então eu vou usar o adesivo instantâneo e vamos colar isso daqui. Já secou. Agora eu encaixo a régua. Tá aqui, olha. Correndo certinho, olha aí. E ao invés de eu ter o parafuso, eu simplesmente vou pegar esse grampinho aqui e vou apertar.
Por isso que o rasgo ele tem que estar bem justo. Com isso, você cria o seu graminho, inclusive para uma régua maior como essa. Essa régua tem 1 metro de comprimento. Você dá um apertinho aqui, olha, e ela já travou. Travou e você tem aí a medida maior, inclusive, para você poder fazer a sua marcação. Então é aquela coisa, quando você vai fazer a sua marcação, você vai encostar esse anteparo na ponta da madeira, né, na parte externa. Encostei aqui o anteparo, aqui, e aqui eu tenho exatamente a medida que eu preciso marcar. Então, isso daqui, ou você faz a sua marcação com um estilete ou uma faquinha bem afiada, você vem aqui e risca, ou você pega um esquadro, posiciona o esquadro aqui, e aí você vai ter já o esquadro na posição para você fazer o risco. Então você tira aqui o seu graminho e faz o risco com o seu estilete, é outra opção. E com isso você consegue então ter medidas diferentes, né, e gabaritar isso de uma forma bem tranquila. O Ney usou a fita crepe, né? Então quando ele fez aqui a marcação, ele pôs a fita crepe, ele colocou aqui o graminho, né? O esquadro combinado, ele veio, pôs o esquadro, tirou o graminho, fez o risco, né? Cortou a fita crepe na sua marcação. E com isso ele veio aqui e tirou a fita crepe, que seria o que vai sair de material, né? Digamos que o encaixe é da linha para lá. Então fez essa marcação. Então veja, aqui está muito claro, muito específico, né? Exatamente onde ele tem que passar ou a serra, ou o serrote, ou seja lá que recurso for ser utilizado para fazer o encaixe. Agora, se você vai fazer, por exemplo, muitas peças exatamente iguais, né? E você não tem, por exemplo, a régua metálica para fazer isso, você tem até menos recursos, não tem problema. Você pode criar com 2 madeirinhas um gabarito de distância. Então, por exemplo, aqui eu tenho um sarrafinho, um outro colado. Se eu tenho aqui por exemplo, um encaixe na ponta, tá aqui, olha, eu já fiz a marcação. Aqui eu posso riscar com a faquinha, o estilete, eu posso colocar o esquadro e eu posso pôr a fita crepe também e fazer aqui a mesma situação que eu mostrei, deixando a precisão da marcação perfeita, para depois na hora de cortar não ter diferenças, porque os encaixes eles têm que ser muito perfeitos, justos, não justos, muito justos para entrar forçado e também não folgados para ficar frouxo. Então tem aí um limiar, né, um limite para você fazer o encaixe com perfeição. Esse toquinho de madeira, esse sarrafo, isso é muito simples, você pode colar, pode aparafusar, aí você vai criar, né, eu diria a sua ferramenta de marcação, né? Então fica assim muito fácil de fazer as marcações com precisão. Você viu que não tem desculpa para dizer que você marcou errado ou não deu certo. Existem realmente situações muito simples, né, para você criar a sua ferramenta de marcação, seja ela usando os esquadros, usando o paquímetro ou um simples sarrafinho aí colado na medida. Agora, por exemplo, isso daqui eu criei no curso Móveis Industriais, que é onde esse projeto vai entrar, né? Você está assistindo aí diariamente às aulas e esse projeto vai então migrar para o nosso curso. Então você tem aí 24 horas para assistir a aula que está aberta e depois ela entra para o curso. E aqui no curso, o que eu criei? Eu peguei aqui um tubo quadrado 20x20, um metalon de 20 por 20 e peguei um outro que é 25 milímetros.
Coincidentemente ele encaixou com bastante precisão, né, um dentro do outro. Aí eu criei aqui eu colei uma escala metálica que é adesiva, e com isso eu criei um grande graminho. Ele tem 1,5 m. Então eu posso, por exemplo, fazer a minha marcação usando essa peça se a minha marcação for maior, as minhas peças forem maiores. E aí, pegando já o gancho, né, dos móveis industriais, que a gente tem a questão da solda, né, de fazer as soldagens, eu soldei aqui nesse pedacinho uma porca e coloquei essa manopla para fazer o aperto. Então assim, ficou um instrumento de marcação muito legal, inclusive para fazer marcações maiores, né, até 1,5 m. Isso você pode criar de qualquer tamanho. Usei um tubo que eu tinha aqui na oficina, um pedacinho do outro tubo, ou seja, você consegue fazer esse tipo de instrumento com muita facilidade, só usando a sua criatividade. Então eu espero que eu tenha te inspirado aí a você criar ferramentas de marcação para fazer as suas marcações muito legais e com precisão. Lembre-se, eu sempre falo que marcenaria ou mesmo serralheria é precisão. Então não dá para você fazer marcações erradas, tá bom? Só reforçando o que eu falei no início da aula, vai estar disponível para você o vídeo onde você aprende a fazer este gabarito para achar o centro da sua peça. O gabarito, o vídeo para você criar esse graminho, né, usando a sua régua metálica, usando um parafuso. Então você vai acompanhar esse detalhe, e dentro do curso esse gabarito também está lá à disposição. E tem também o vídeo de como fazer um graminho, tá certo? Então não deixa de assistir essas aulas que você vai acompanhar em detalhes a execução dessas ferramentas de marcação. Então a gente se vê numa próxima aula. Um abraço!